O trovão cortou o céu antes da chuva cair. No meio daquela terra isolada, ninguém aparecia à noite, muito menos em tempestade. Por isso, quando Pedro ouviu batidas fortes na porteira, soube que não era o vento. Era alguém. Com o lampião na mão, ele se aproximou e viu uma mulher encharcada, tremendo, segurando um bebê contra o peito. Pedro hesitou, porque no fundo sentiu que ao abrir aquela porteira não estaria apenas oferecendo abrigo, estaria trazendo de volta tudo o que passou anos tentando esquecer. Tem coisa que a gente aprende do jeito errado. Aprende na carne, no osso, no fundo do peito, onde a dor fica guardada como água suja num poço tampado. Eu aprendi assim. Aprendi que confiar em gente é como abrir a porteira para quem você não conhece. Às vezes entra o vizinho, às vezes entra a cobra. Meu nome é Benedito. Benedito Ramos. 58 anos, dente que me falta do lado esquerdo, mão direita que treme um pouco quando o tempo vai fechar. Sequela de uma queda do cavalo que aconteceu faz mais de 10 anos e que eu nunca tratei direito porque não quis gastar o dinheiro nem aparecer fraco para ninguém. Vivo sozinho nessa fazenda faz 7 anos. 7 anos, 4 meses e uns dias que eu parei de contar porque contar é uma forma de esperar. E eu tinha parado de esperar qualquer coisa. A fazenda se chama Rancho Fundo. Não fui eu que dei esse nome. Foi meu pai, Alcides, que gostava de nomear as coisas pelo que elas eram. Fundo, longe, fora do mundo. Fica a 32 quilômetros de Barra do Corda, desses quilômetros de estrada de chão vermelho que no verão levantam poeira até no pensamento e na época da chuva viram lama grossa que engole o pneu até o eixo. A última parte do caminho passa por uma ponte de madeira velha sobre o Riacho do Leão. Tábua por tábua, apodrecendo devagar, como tudo aqui. Quando meu pai morreu, em 2015, deixou essa terra para mim e deixou também os problemas que ele nunca resolveu. Problemas de divisa, problemas com os Cavalcante, que são família antiga da região e que sempre acharam que essa terra era deles por direito de quem fala mais alto. Meu pai passou a vida inteira briguento com eles. Morreu briguento. E me deixou no meio. Mas isso é história velha. O que eu quero contar começa numa quinta-feira de novembro, quando o céu estava fechado desde o meio-dia e o vento cheirava a ferro e a terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Eu estava no curral, consertando o canzil de um dos bois, com a mão suja de graxa e a cabeça vazia, do jeito que eu gostava. Vazia de pensamento, cheia só do trabalho. O Pingo, meu cavalo baio de 15 anos, ficava me olhando do fundo do pasto, com aquele olho grande e quieto que cavalo tem, como se soubesse que a tarde ia ser diferente. Eu não soube. Continuei consertando o canzil. A minha rotina naquela época era simples como osso seco. Acordava às 5 da manhã, não por alarme, porque não tenho relógio que funcione direito há anos, mas porque o corpo aprendeu. Tomava um café preto forte, que eu fazia na hora, no coador de pano que já está amarelo de tanto uso e que eu nunca troquei, porque trocar seria admitir que o tempo estava passando. Ia pro curral, soltava o gado, 23 cabeças de Nelore, além de 2 bois de trabalho, e a Morena, uma vaca que meu pai criou desde bezerra e que eu deixo soltar perto da casa porque ela late. É só modo de falar. Ela muge, mas late no sentido de que avisa quando algo não está certo. Depois do curral, ia ver as cercas. A fazenda tem uns 400 hectares, mas eu só uso a metade porque não tenho mão de obra para mais. O resto foi virando capoeira com o tempo. Tem uma parte de mata fechada no fundo, perto do riacho, que meu pai chamava de o fundo mesmo. Área úmida, cheia de sombra mesmo no verão seco, onde a água de 2 olhos d'água escorria para o riacho mesmo nos piores veranicos. Nunca gostei de ir lá. Não sei dizer por quê. Uma friagem de lugar que não combina com o calor de fora. Almoçava sozinho. Feijão, arroz, carne quando eu tinha carneado, farinha sempre.
Dormia a sesta de 20 minutos sentado na cadeira de balanço da varanda, aquela que minha mãe comprou em Grajaú faz 40 anos e que ainda aguenta meu peso de sem vergonhice. Às 2 voltava para o campo. Às 5, no máximo 6, recolhia o gado. Às 7 jantava o que sobrou do almoço. Às 8h30, quando o gerador desligava e a casa ficava no escuro, deitava. Não rezava mais. Tinha parado faz uns 4 anos. Não por descrença. Não sou homem de negar Deus, nunca fui. Mas porque quando minha mãe morreu e deixou a terra com os problemas que deixou, eu senti que as minhas palavras para cima não chegavam em lugar nenhum. Então parei de falar. Deus, se quiser me achar, sabe onde eu tô. Aquela quinta-feira, como eu disse, o vento mudou antes da chuva. Eu terminei o canzil, recolhi o gado mais cedo, porque os bichos ficam agitados quando a chuva brava tá vindo. Eles sentem, não sei como, mas sentem. A morena estava latindo desde as 4 da tarde. Fui para a varanda com um copo de água, sentei na cadeira e fiquei olhando o horizonte engolir o sol. O céu foi ficando roxo, depois verde. Aquela cor verde que o interior do Maranhão tem antes de chover com raiva, uma cor que não existe em cidade nenhuma, só aqui, só quando a natureza tá séria. O vento dobrou o capim seco do pasto, como se alguém estivesse varrendo tudo para um lado. A porteira da frente bateu. Não tinha ninguém. Eu me levantei para trancar. Foi quando vi a luz, um faro de carro na estrada de chão, a uns 2 quilômetros, vindo devagar. Vindo com dificuldade, balançando de lado como quem enfrenta o barro que já estava formando com as primeiras gotas. Eu fiquei parado na beira da varanda. Não era hora de visita. Nunca era hora de visita aqui. Ninguém vinha ao Rancho Fundo sem avisar, porque o caminho era ruim e porque eu não era o tipo de vizinho que inspirava visitas. O carro parou na frente da porteira. A chuva caiu de vez. Eu não me mexi. Fiquei ali, de braços cruzados, molhando os pés de barro, enquanto o aguaceiro batia no telhado de zinco com um barulho de guerra. O carro ficou parado. Ninguém saiu por uns 5 minutos. Eu pensei que fosse virar ali mesmo, dar meia volta e ir embora, e eu ia deixar. Mas então a porta abriu, e ela saiu. Uma mulher, com um bebê no peito, embrulhado num pano molhado. Ela caminhou pela chuva até a minha porteira sem hesitar, sem se proteger, como quem já está tão encharcado por dentro que a chuva de fora não faz diferença. O carro arrancou logo atrás dela. Sumiu pela estrada de terra como se nunca tivesse estado ali. Ela chegou até a porteira e parou. Me olhou. A luz fraca da varanda mal chegava até ela, mas chegava o suficiente. Magra, cabelo preto colado na testa. Olhos que eu não conseguia ver a cor, mas que tinham alguma coisa que eu reconheci sem querer. Aquele brilho de quem já chorou mais do que vai chorar agora, que já passou pelo pior e está do outro lado, cansada, mas de pé. O bebê chorou. Ela não disse nada, só olhou. Eu fui lá abrir a porteira. Não sei dizer o que me fez abrir. Sei que a minha cabeça dizia para não abrir, a mesma cabeça que aprendeu a desconfiar, que viu o que acontece quando a gente deixa entrar o que não conhece. Mas o bebê chorou de novo, e alguma coisa mais funda que a cabeça mandou meu corpo ir. Abri a porteira de ferro enferrujada. Ela não falou nada. Entrou. Eu fechei atrás dela e fui na frente mostrando o caminho até a varanda. Dentro de casa, debaixo da luz do lampião a gás que acendi porque o gerador ainda não tinha ligado, eu vi ela direito pela primeira vez. Devia ter uns 30 e poucos anos, rosto bonito de quem trabalhou ao sol a vida inteira, essas maçãs do rosto altas, pele escura, lábio fino. O bebê tinha uns 3, 4 meses, não entendo muito de criança, mas era pequeno. Ela estava segurando aquele bebê com os 2 braços, mesmo encharcada, mesmo tremendo de frio, sem largar 1 centímetro. Eu fui buscar uma toalha velha. Coloquei na mesa, não sabia mais o que fazer. Pode se secar, eu disse. Só isso. Ela olhou para a toalha. Depois para mim. O senhor é Benedito Ramos? Ela perguntou. A voz era firme, mais firme do que eu esperava de alguém naquele estado. Sou.
Ela fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Abriu de novo. Eu precisava vir até o Senhor, ela disse. Não tinha mais para onde ir. Eu não perguntei mais nada naquela noite. Aqueci feijão do almoço, pus na mesa, coloquei água para ferver. Ela comeu em silêncio enquanto o bebê dormia numa caixa de madeira que eu forrei com um cobertor velho, provisório, mas seco. A chuva continuava batendo no zinco com aquela raiva toda. Eu me sentei do outro lado da mesa e olhei para ela comer. E pela primeira vez em 7 anos, o silêncio da minha casa não pesou sozinho. Mais tarde, deitado no escuro, eu ouvi o choro miúdo do bebê do outro quarto. O quarto que foi de minha mãe, que eu nunca mais tinha aberto. E fiquei com os olhos abertos no teto até o amanhecer. Não por medo. Ou talvez por medo mesmo, mas de um tipo que eu não conhecia. Ela se chamava Mara. Soube no dia seguinte, quando o sol ainda estava baixo e a terra fumegava daquele vapor que a chuva forte deixa. Aquele cheiro de barro quente, de raiz molhada, de mato que respira fundo depois de beber. Eu estava no fogão a lenha fazendo o café quando ela apareceu na porta da cozinha com o bebê no colo, cabelo ainda úmido, olhando em volta como quem entra num lugar pela primeira vez e tenta entender se é seguro. Eu não disse bom dia. Só empurrei o caneco de café na direção dela e continuei mexendo a brasa. Ela ficou em pé um tempo, depois sentou. Mara, ela disse do nada. Eu olhei. O meu nome, caso o senhor queira saber. Benedito, eu respondi. Mas já sabia. Ela acenou com a cabeça. Olhou para o bebê que dormia no seu colo, com aquela paz de criança que não entende nada do que está acontecendo ao redor. Ele se chama Caetano, ela disse, baixinho, quase só para ela mesma. Caetano, nome de santo, nome de raiz. Eu não comentei. Tomamos o café em silêncio. Lá fora, a morena estava mugindo perto do curral, querendo ser solta. O sol ia subindo devagar por cima do capim molhado. E as maritacas faziam aquele barulho de início de manhã que parece briga, mas é só conversa. A fazenda estava igual a sempre, só que não estava. Havia respiração de gente no ar. Havia cheiro de leite de bebê misturado com cheiro de café. Havia um par de sandálias femininas secando na soleira da porta. Pequenas coisas, mas o tipo de coisa que uma casa vazia sente quando algo volta a existir dentro dela. Eu não sabia se gostava disso. Naquele primeiro dia, eu fiz o que sempre faço. Fui para o curral. Soltei o gado. Fui ver as cercas do lado do brejo que sempre afrouxam depois da chuva. Trabalhei com as mãos e com o corpo e deixei a cabeça quieta do jeito que aprendi. Mas a cabeça não ficou quieta. Ela sabia meu nome. Isso ficou rondando enquanto eu martelava o arame. Ela perguntou se eu era Benedito Ramos antes de entrar. Não perguntou se havia alguém que pudesse ajudá-la. Não perguntou se era uma fazenda. Não perguntou nada que pessoa perdida pergunta. Ela perguntou pelo meu nome. Ela veio até mim com propósito. O carro que a trouxe sumiu rápido demais. Martelei mais forte. O mourão de aroeira aguentou, como sempre aguenta. Voltei para casa no meio da manhã para beber água. Ela estava varrendo o alpendre. Tinha achado a vassoura atrás da porta sozinha, sem pedir, e estava varrendo as folhas e a lama que a chuva tinha trazido, com o bebê amarrado nas costas num pano dobrado cruzado no peito, do jeito que mulher do campo carrega filho desde que o mundo é mundo. Parei na beira do alpendre. Olhei. Não precisava, eu disse. Eu sei. Ela respondeu. E continuou varrendo. Bebi a água. Fui embora de volta para o campo. No terceiro dia eu perguntei. Não porque eu queria saber. Ou melhor, queria, mas não era costume meu querer saber das coisas dos outros. Perguntei por que ela tinha ficado acordada a noite toda. Eu ouço tudo nessa casa. As paredes são finas como promessa e o silêncio da madrugada é absoluto aqui. Só o coachar dos sapos no brejo e o vento. E eu ouvi ela andar, ida e volta, ida e volta.
O quarto de minha mãe tem assoalho de madeira que canta em 2 lugares, e ela pisou nesses 2 lugares a noite toda. Sentei na mesa. Ela estava amamentando o Caetano, de costas para mim, olhando pela janela para o pasto. Você está com medo de quê? Eu perguntei. Ela não se virou logo. Ficou um tempo olhando para a janela. De quem? Ela corrigiu. Baixinho. Deixei o silêncio trabalhar. Silêncio é ferramenta. Aprendi isso com meu pai. Gente que tem medo do silêncio fala para preenchê-lo. Gente que tem segredo guarda o silêncio para se proteger. Ela era do segundo tipo, mas o peso estava ficando grande demais para carregar sozinha. Eu sentia. Tem um homem. Ela começou. Parou. Recomeçou. Um homem que não aceita não. Marido? Nunca foi marido, ela disse, e tinha uma firmeza cortante na voz. Nunca ia ser. Mas ele acha que tem direito sobre você. Ela virou, me olhou. Sobre mim, sobre o Caetano e sobre outras coisas. Que coisas? Ela fechou a blusa devagar. Ajeitou o bebê no colo. Me olhou de um jeito que eu conhecia. O jeito de quem está medindo se pode confiar, passando a pessoa pela peneira invisível que todo mundo que já foi traído tem. Terras, ela disse. Ele acha que tem direito sobre terras. O estômago virou. Eu sabia. Sem saber que sabia ainda, eu já sabia. Que terras? Perguntei. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela olhou para a janela de novo. Para o pasto. Para o capim que o vento balançava devagar, aquele movimento preguiçoso de tarde quente. Essa aqui, ela disse, entre outras. Naquela noite eu não dormi também. Fiquei na cadeira de balanço da varanda no escuro, ouvindo o sapo e o vento e o rangido da casa. A lua estava nova e o céu estava cheio de estrelas daquele jeito que só existe no campo, longe de cidade, longe de luz elétrica. Um céu que parece tão próximo que dói um pouco o olhar. Meu pai tinha uma frase que ele repetia quando as coisas com os Cavalcanti esquentavam. Benedito, terra não tem dono. Terra tem quem trabalha e quem cobiça. Um desses vai embora, o outro fica para sempre. Ele dizia isso e eu achava que era sabedoria. Agora eu achava que era aviso. Os Cavalcanti, família antiga, como eu disse. 3 gerações de gente que acreditava que essa região pertencia a eles por algum direito ancestral que ninguém nunca escreveu em papel, mas que eles juravam de pé junto. Quando meu avô comprou o Rancho Fundo, nos anos 40, comprou de um velho chamado Tertuliano que estava endividado e precisava vender. Os Cavalcanti nunca aceitaram essa venda. Disseram que Tertuliano não tinha direito de vender porque a terra era deles por uso. Não tinham papel. Não tinham escritura, mas tinham memória longa e rancor mais longo ainda. Meu avô enfrentou. Meu pai enfrentou. Eu herdei a briga junto com a terra, mas fazia anos que estava quieto. O último Cavalcanti que vinha até a porteira tinha sido o velho Ariosto, que morreu em 2018. Depois dele, achei que tinha acabado. Achei que o tempo tinha engolido aquela história velha. Tinha um filho. Eu sabia que tinha. Nunca tinha visto o rapaz. Sabia que existia, que tinha crescido em Imperatriz ou por lá, longe. Sabia o nome porque meu pai me contou uma vez, sério demais, como quem planta aviso em filho para colher depois. Adriano Cavalcanti. Fiquei na varanda até as 2 da manhã. Quando entrei, passei pelo quarto de minha mãe e ouvi o Caetano respirando no sono. Aquela respiração pequena, regular, confiante, que só bebê tem. E ouvi ela também, acordada, quieta. Dorme, eu disse pela porta fechada. Enquanto estiver aqui, não entra ninguém que você não queira. Silêncio. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou depois de um tempo. Eu encostei a testa na madeira fria da porta. Pensei. Porque meu pai me ensinou que tem 2 coisas que um homem não pode fechar os olhos. Chuva que vai alagar e gente que precisa de ajuda. Diz que as 2 coisas, se a gente virar as costas, cobram depois. Ela não respondeu. Fui para o meu quarto. Deitei.
E pela primeira vez em muito tempo rezei. Não sei se foi reza de verdade ou só pensamento em voz alta para cima, mas falei. No quinto dia, a morena passou a manhã inteira inquieta. Eu conheço aquela vaca como conheço minha própria mão que treme. Ela fica agitada com onça, com gente estranha na cerca, com cheiro que não é do lugar. Naquele dia, ela ficou perto do curral, recusou a sair para o pasto, ficava olhando para a estrada de terra com aquele olho aberto demais. Fui até a porteira e olhei a estrada. Vazia. Mas havia marcas frescas de pneu no barro que a chuva ainda não tinha endurecido. Marcas de carro pesado, de pneu largo. Alguém tinha parado na frente da minha porteira durante a madrugada. Parado e ficado. E depois ido embora sem entrar. Voltei para casa com o coração batendo diferente. Ela estava na cozinha, me olhou e entendeu antes de eu falar. Essa capacidade que gente que vive em alerta tem de ler a cara dos outros antes das palavras. Ele encontrou, ela disse, não como pergunta. Não sei, eu disse, mas alguém esteve na porteira de madrugada. Ela pegou o Caetano e apertou contra o peito. E eu vi pela primeira vez o medo de verdade no rosto dela. Não o medo de quem está preocupada, mas o medo de quem sabe exatamente o que vem por aí e já viu de perto o que esse medo pode fazer. As mãos dela estavam tremendo. As minhas também, mas eu escondi no bolso da calça. Me conta tudo, eu disse. Sentei na cadeira. Agora, desde o começo. Ela ficou em pé um tempo, olhando para mim. Depois sentou e começou. Ela falou por quase 1 hora. Falou olhando para o Caetano, para o chão, para a janela, em qualquer lugar menos para mim. Como quem confessa não para a pessoa que está na frente, mas para o ar, para aliviar o peso de carregar aquilo sozinha faz tempo demais. Adriano Cavalcante tinha 42 anos, filho único do velho Ariosto, criado em Imperatriz, pela mãe depois que os pais separaram, mas que voltou para a região depois que o pai morreu. Voltou diferente do que foi. Voltou com dinheiro que ninguém sabia de onde vinha, com gente que andava com ele sem sorrir, com um jeito de falar que era calmo demais. Aquela calma que não é paz, é controle. Mara o conheceu em São Luís. Ela trabalhava num cartório, serviço de registro, digitando documento o dia inteiro. Adriano apareceu um dia com papéis de terra. Falou bonito, agiu direito, parecia homem de bem. Namoraram 8 meses. Eu era tola, ela disse, sem amargura, só constatação. Quando ela descobriu o que ele realmente queria fazer com aqueles papéis, já estava grávida de 3 meses. O que ele queria era simples e torto ao mesmo tempo. Usar o trabalho dela no cartório para dar entrada em documentos falsificados. Registros de terras que não eram dele. Propriedades do interior do Maranhão que ele reivindicava com base em documentos antigos que, ela percebeu cedo demais, tinham sido adulterados. Terras da região de Barra do Corda, ela disse. Eu segurei o ar. Incluindo essa aqui, continuei por ela. Incluindo essa aqui, ela confirmou. Ela se recusou. Ele não aceitou a recusa. Ela foi embora de São Luís com 5 meses de barriga e um pendrive escondido dentro do forro da bolsa. Um pendrive com cópias dos documentos originais e dos falsificados. Prova suficiente para afundar o esquema todo. Onde está esse pendrive agora? Perguntei. Ela me olhou. No forro da bolsa ainda. Fui até a bolsa dela, que estava pendurada num prego atrás da porta. Ela não me parou. Deixei a bolsa no lugar, só a olhei. Pendurada ali, preta, simples, com aquele peso de coisa comum que não é comum. Por que veio até mim? Perguntei. Especificamente até mim. Ela demorou. Porque antes de partir, eu fui no cartório de Barra do Corda. Pesquisei os registros das terras que ele tentava tomar. Seu nome aparecia em todos. Benedito Alcides Ramos, herdeiro de Alcides Ramos, proprietário do Rancho Fundo. Ela pausou. E aparecia outra coisa também. Que? Uma anotação antiga, do tempo do seu avô, uma promessa registrada em cartório.
Não é documento legal, é quase uma carta, dizendo que se algum dia a família Ramos precisasse provar que aquela terra era deles, havia um marco enterrado no limite nordeste da propriedade. Uma pedra com data e assinatura gravadas. Prova original da compra, enterrada porque o seu avô não confiava em papel guardado em gaveta. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido naquela casa. Meu avô. Aquele velho turrão que eu nunca conheci direito, que meu pai descrevia com mistura de orgulho e respeito, tinha enterrado uma pedra no limite da terra. Uma pedra que eu nunca soube que existia, que meu pai nunca me contou. Ou não sabia. Adriano sabe dessa pedra? Perguntei. Não sei. Mas se ele chegar nos registros do cartório, vai saber. E se ele provar que os documentos dele são falsos? O pendrive prova, ela disse. Mas só serve se chegar na mão certa. Se ele me alcançar antes, não precisou terminar. Olhei para ela, para o bebê, para a bolsa pendurada no prego. Você veio aqui porque precisava da pedra e de alguém que tivesse direito sobre ela, eu disse. Eu vim porque não tinha mais para onde ir, ela respondeu. E porque achei que você ia entender. Por quê? Porque você também perdeu muito para ficar parado esperando. Não respondi. Fui até a varanda e fiquei olhando o pasto por um tempo longo. O capim balançava. O sol batia forte na terra vermelha. A morena estava parada perto do curral, olhando a estrada. Naquela tarde, fui sozinho até o limite nordeste da propriedade. Levei o pingo, a enxada e o facão. O limite nordeste fica a uns 4 quilômetros da sede, passando pelo brejo e entrando na parte de mata que eu nunca gostei de visitar. Aquele fundo que meu pai nomeou com precisão sem querer. A mata fechava em cima da trilha. O sol sumia entre as folhas e tudo ficava numa luz verde, grossa, úmida. Cheirava a humus e a água parada e a coisa viva apodrecendo e renascendo ao mesmo tempo, que é o cheiro da mata de verdade. Os pés do pingo afundavam levemente na terra mole. Ele ia quieto, sem resistir, mas com as orelhas em pé. Cheguei ao limite. Uma cerca velha de arame farpado, os mourões de madeira podres demais para aguentar outra estação. Do outro lado, a mata continuava. Terras que foram dos Cavalcante, ou que eles diziam que foram. Fiquei parado no limite por um tempo, olhando os dois lados. Depois desci do cavalo e comecei a procurar. Não sabia exatamente onde. Andei ao longo da cerca por uns 100 metros de cada lado, olhando o chão, empurrando folha com o facão, afastando raiz. A terra estava úmida da chuva da outra noite e escura, densa. Baratas d'água corriam. Uma cobra cascavel nova, pequena, mas armada, desenrolou do lado de um mourão e eu dei 2 passos para trás. Respirei fundo, esperei ela ir embora. Continuei procurando. Encontrei a pedra 40 minutos depois. Era menor do que eu imaginava. Do tamanho de um bloco de construção, granito cinza, meio afundada na terra, com musgo cobrindo metade. Mas quando joguei água da minha garrafa em cima e limpei com a mão, estava lá, gravado a formão, rude, mas legível, RF, AJR, 1203-1947, Rancho Fundo, Antônio José Ramos, meu avô, 18 de março de 47. Fiquei de joelhos na terra molhada olhando aquelas letras por um tempo que não sei medir. Tinha uma raiva e uma ternura misturadas que eu não esperava sentir. Raiva, porque meu pai nunca me contou. Ternura, porque meu avô teve o cuidado de enterrar aqui, de deixar uma prova que o papel não podia guardar. Uma prova que a terra guardou por quase 80 anos, esperando alguém vir buscar. A terra guarda o que a gente planta, sempre. Voltei para a sede com a mão ainda suja de musgo e barro. Mara estava na varanda com o Caetano adormecido no colo. Me olhou. Viu na minha cara antes de eu falar. Achou. Ela disse. Achei. Ela fechou os olhos. Quando abriu, estavam brilhando. Mas ela não deixou a lágrima cair. Esse tipo de mulher que chora por dentro.
Naquela noite, eu tranquei as portas com a tranca de madeira que meu pai instalou e que eu nunca tinha usado. Peguei a espingarda calibre 12 do armário do quarto. Não atirei em nada vivo faz anos, mas o negócio estava limpo e municiado como sempre mantive. Deixei encostada na parede do meu quarto. Deitei. Adormeci mais rápido do que esperava. E às 2h40 da manhã, a morena começou a mugir. O mugido da morena é diferente quando tem perigo. Não é aquele muge comprido e preguiçoso de vaca que quer água ou que está chamando bezerra. É curto, repetido, urgente, como batida de punho em porta. Quem nunca conviveu com animal não distingue. Eu distingo desde os 8 anos. Me levantei sem ligar nenhuma luz. Peguei a espingarda. Fui até a janela do quarto e olhei pelo vão da veneziana. A lua estava crescente aquela noite. Dava luz suficiente para ver o pasto, a porteira, a estrada de chão. E vi 2 homens, do lado de fora da porteira. Um deles estava com lanterna apontada para o chão. O outro estava mais alto, mais largo, com as mãos nos bolsos, olhando para casa com aquela postura de quem chegou porque achou que tinha direito de chegar. O carro estava parado na estrada. Um Hilux preto com a cabine dupla, motor ligado. Fui até o quarto de Mara. Bati uma vez, baixo. "Levanta", eu disse pela porta. "Fica quieta e fica com o bebê." Ouvi ela se mexer imediatamente. Nada de pergunta, nada de demora. Alguém que vive em alerta aprende a acordar já pronto. Voltei para a sala. Fiquei no escuro. A porteira balançou. Eles não iam arrombar ainda. Estavam medindo. Esse tipo de homem mede antes de agir. Quer saber se vai ter resistência, se vai custar caro demais. É o cálculo frio de gente que faz isso com costume. Abri a porta da frente devagar e fui até a beira da varanda. "Quem está aí?" Chamei. Voz firme. Não alta demais, não baixa demais. A lanterna veio para cima, me iluminou por um segundo. Depois abaixou. "Boa noite", disse o mais alto. Voz de cidade, voz de homem acostumado a dar ordem. "Desculpa o horário, estou procurando por alguém." "Não tem ninguém aqui além de mim", respondi. Pausa. "Benedito Ramos?", ele disse. "Depende de quem pergunta." Ele deu um passo para frente. A luz da lua pegou o rosto dele. 40 e poucos anos, rosto comprido, queixo forte, aquele tipo de beleza que ficou dura com o tempo e com escolhas erradas. Estava bem vestido demais para estar numa estrada de barro de madrugada. Isso dizia muito. "Meu nome é Adriano Cavalcante", ele disse. "Acho que você já ouviu esse nome." O estômago gelou. Mas eu não deixei aparecer. "Ouvi", disse. "Ouvi do meu pai e do pai dele. Então sabe que temos assuntos antigos para resolver." "Assunto antigo resolvido é o que tem aqui", respondi. "Escritura registrada, terra documentada, cerca na divisa. Não tenho que conversar." Ele sorriu. Não era sorriso de alegria. "Tem sim, e acho que você sabe o que é." Pausa calculada. "Deixa eu entrar e a gente conversa como gente grande. Porteira não abre de madrugada para quem não foi convidado", eu disse. "Volta amanhã, com luz do dia e com advogado se quiser." O homem do lado dele, mais novo, mais nervoso, com jeito de capanga sem experiência, se mexeu. Adriano levantou a mão e ele parou. Esse gesto me disse muito. Adriano era o tipo que controla com gesto, que não precisa gritar porque os outros já aprenderam a obedecer. "Benedito", ele disse, mais devagar. "Eu sei que ela está aí, e eu sei o que ela carrega. Me devolve o que é meu e ninguém se machuca. Simples assim." "Não tem ninguém aqui além de mim", repeti, mesmo tom. "E agora vou pedir que saiam da frente da minha propriedade." Silêncio. O vento passou pelo capim. Um sapo cantou no brejo. A morena mugiu uma vez mais e ficou quieta. Adriano ficou me olhando por um tempo. Aquele olhar de cálculo. Medindo quanto eu custaria, medindo se eu cederia, medindo o preço de me enfrentar. "Tá bem", ele disse por fim, com aquela calma que não era paz. Por enquanto, viraram. Foram para o carro.
O Hilux arrancou devagar, sem pressa. Essa era a mensagem. Sem pressa, porque iam voltar. Fiquei na varanda até o barulho do motor sumir. Depois entrei, fechei a porta. Encostei as costas na madeira e fiquei assim por um momento, respirando. As mãos tremiam. As duas. Mara estava na sala, de pé, com o Caetano apertado no peito. Me olhou. Era ele, ela disse. Não foi pergunta. Era. Ela assentiu devagar, olhou para o chão. O Caetano dormia, alheio a tudo, com aquela confiança absurda de quem ainda não aprendeu que o mundo pode ser perigoso. Você mentiu para ele, ela disse. Menti. Por quê? Olhei para ela, olhei para o bebê. Porque ainda não era a hora da verdade, respondi. Fui para a cozinha, pus água no fogo. Nenhum dos dois ia dormir mais naquela noite. E café era o mínimo que eu podia oferecer. Ela me seguiu. Sentou na mesma cadeira de sempre. Então disse uma coisa que eu não esperava. Ele não vai desistir só por causa da terra, ela disse, voz baixa, controlada. Ele quer o Caetano também. Eu parei com a lata de café na mão. O menino, ela olhou para o filho. Uma daquelas olhadas que mãe dá quando está pesando o que vai falar, medindo o quanto a verdade vai custar. Adriano é o pai do Caetano, ela disse. O silêncio que veio depois disso foi o mais pesado que eu já carreguei dentro de uma cozinha. Ele sabe? Sabe. E acha que isso dá direito sobre a criança, sobre mim, sobre tudo que eu toco. Ela respirou fundo. Mas tem uma coisa que ele não sabe. O quê? Ela me olhou de frente pela primeira vez desde que tinha chegado. Um olhar direto, limpo, sem rodeio. O pai biológico do Caetano é Adriano, mas o pai de registro... Ela pausou. O pai de registro é outro, alguém que Adriano não esperava. Quem? Seu irmão, ela disse. Davi Ramos. O mundo parou. Meu irmão mais novo, Davi, que morreu em 2020 de acidente na BR-226, numa curva que ele conhecia de cor e que mesmo assim o pegou numa noite de chuva, que eu não visitei no hospital porque cheguei tarde, que eu carreguei no caixão com as mãos que agora tremiam, que eu nunca perdoei a mim mesmo por não ter chegado a tempo. Davi, como? Foi tudo que saí consegui dizer. Nós nos conhecemos em São Luís antes de eu conhecer Adriano, ela disse, voz firme, mas olhos úmidos. Ficamos juntos uns meses. Ele me amava, eu acho. Eu também, à minha maneira. Depois ele voltou para cá, eu fiquei. Quando ele morreu, eu nem sabia ainda que estava grávida. Quando descobri, ela parou, respirou. Quando descobri, Adriano já estava na minha vida. Eu não sabia ainda quem ele era de verdade. E quando soube, você colocou o nome do meu irmão no registro. Eu disse. Era o único jeito de proteger o Caetano. De dar a ele um nome longe de Adriano. Uma pausa. Eu sei que foi uma decisão grande. Sei que o senhor pode não aceitar. Fui até a janela. Olhei para o escuro do pasto. A lua estava caindo no horizonte, mais laranja agora, pesada. Davi, meu irmão de 41 anos, que eu não abracei direito em vida e que eu não me despedi direito na morte. Aquele bebê dormindo no colo daquela mulher era sobrinho meu, sangue de Ramos, sangue dessa terra. Virei para ela. Você tem o documento? Tenho. E o pendrive? Tenho. Fui até a janela de novo. Olhei o céu que estava começando a clarear numa faixa fininha cor de cobre no leste. A madrugada virando, o dia entrando com aquela cautela que a aurora sempre tem, como se o sol também tivesse medo de ver o que a noite deixou. Amanhã cedo você vai para o Barra do Corda comigo, eu disse, com os documentos, com o pendrive. Vamos na delegacia e depois no cartório. E se ele interceptar no caminho? A estrada tem 32 quilômetros, eu disse. Eu conheço cada buraco, ele não. Ela ficou quieta um momento. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Olhei para o Caetano, para aquela carinha pequena, os olhos fechados, os punhos fechados do jeito que bebê fecha, pronto para lutar mesmo sem saber que o mundo existe.
Não tô fazendo por você, eu disse, devagar. Tô fazendo por ele e por meu irmão que não pôde. Saímos antes do sol. 5 da manhã, céu ainda roxo, orvalho pesado no capim. Eu amarrei a bolsa dela no bagageiro da caminhonete velha, a F100, ano 78, que meu pai comprou, usada e que eu mantenho, porque o motor é honesto e porque tem coisa que não se larga. Mara entrou com o Caetano. Eu coloquei a espingarda atrás do banco, coberta com uma lona. Não pretendia usar. Mas homem que vai para a estrada sem saber o que vai encontrar e não leva o que precisa é imprudente, não é pacífico. Soltei a morena antes de ir. Ela ficou me olhando com aquele olho grande enquanto eu abria o curral. Passei a mão no focinho dela. Cuida da casa, eu disse. Ela mugiu baixo. Parecia entender. A F100 arrancou com aquele tranco de sempre, o motor diesel roncando grosso no silêncio da madrugada. A estrada de chão estava ainda mole da chuva, mas transitável. Fui devagar no começo, só com os faróis baixos, sentindo o terreno. Mara ficou quieta. O Caetano dormia. A 6 quilômetros da sede, a estrada passa por uma baixada onde o mato fecha dos dois lados. Uma passagem estreita de uns 200 metros que no tempo seco levanta poeira como cortina e na época da chuva vira quase um túnel verde. Eu sempre diminuía a velocidade ali porque a visibilidade era ruim e a vala do lado era funda. Diminuí, e foi aí que eles apareceram. O Hilux preto estava atravessado na estrada. Não bloqueando completamente, estava no acostamento com a frente saída para a pista do jeito que se estaciona quando se quer avisar sem fechar de vez. Uma ameaça de posição, não de barricada. Adriano estava de pé na frente do carro, os braços cruzados. O outro homem estava do lado, encostado na caçamba. Eu parei a F100 a uns 20 metros. Deixei o motor ligado. Fica aqui, eu disse para Mara. Não, ela disse. Me virei. Ela estava me olhando com aquela firmeza que eu tinha aprendido a reconhecer. Não era teimosia. Era a firmeza de quem decidiu que não vai mais se esconder atrás de porta nenhuma. É sobre mim. Fico. Desci da caminhonete. Fui até a frente, fiquei de pé no capô, as mãos abertas. Adriano se endireitou e caminhou na minha direção. Parou a uns 5 metros. Aqui, com luz de manhã, eu pude vê-lo direito pela primeira vez. Era um homem que devia ter sido bonito antes de se tornar o que era. Aquela espécie de beleza que o caráter vai erodindo com o tempo. Tinha nos olhos aquela combinação perigosa de inteligência e falta de limites. Benedito, ele disse, quase amigável. Você é homem de bom senso. Vê que não tem como ganhar aqui. Ganhar o quê? Eu disse. Não tô num jogo. Está sim. E eu tenho as cartas certas. Tem papel de terra falso, eu disse, direto. Documentos adulterados com registro em cartório de São Luís. A prova tá com ela. E vai para a delegacia hoje. Alguma coisa passou pelos olhos dele, rápido, mas passou. Isso é história dela, ele disse. É história minha também, porque as terras que você falsificou incluem o Rancho Fundo, terra do meu avô, do meu pai e minha. Pausei. E tem uma pedra enterrada no limite nordeste dessa propriedade com a data e a assinatura do meu avô gravadas, que diz exatamente isso. Ele ficou quieto. Era a primeira vez que eu via ele ficar quieto de verdade. Não a quietude calculada de antes. Essa era surpresa. Ele não sabia da pedra. O registro em cartório tinha a anotação, mas vaga, sem coordenadas, sem certeza de que a pedra ainda existia depois de quase 80 anos. Ele não sabia que eu tinha encontrado. Você não vai conseguir nada disso sem advogado, ele disse, mais devagar. Tenho advogado em Barra do Corda, velho conhecido de meu pai. Não tinha, mas ia ter. E tenho tudo que preciso para provar que essa terra é minha e que os documentos que você tentou registrar são falsos. O que você não tem é tempo. O capanga do lado do Hilux se mexeu. Adriano levantou a mão sem olhar para ele. O gesto de sempre, mas dessa vez eu não era a porteira de longe.
Eu estava aqui, de pé, na minha estrada, na minha terra. Deixa ela ir, eu disse. Deixa os dois irem. Você não tem pai legal sobre essa criança. Tem biológico, sim, mas o registro é de outro nome. Você sabe disso. Leva anos na justiça. E durante esses anos, tudo que você falsificou vai aparecer. Você está me ameaçando. Não. Tô te explicando a realidade. Cruzei os braços. Você pode tentar passar por mim agora. Tem um homem ali que provavelmente está armado. Pode funcionar, mas vai deixar rastro. E rastro, aqui no interior, a gente segue até o fim. Silêncio. O vento passou pelo mato dos dois lados da estrada. Uma garça branca levantou voo de algum lugar no brejo, lenta, como se não tivesse pressa, como se o mundo fosse sempre tão quieto quanto parecia para ela. Adriano me olhou por um tempo longo. Eu o olhei de volta. Então, pela primeira vez em toda aquela história, eu vi o que estava por baixo daquele homem. Por baixo do controle, do cálculo, da postura. Vi um homem que cresceu ouvindo que tinha direito a uma coisa que nunca foi dele, que construiu a vida inteira em cima de uma história de família que era rancor disfarçado de herança. Vi que ele acreditava que no fundo daquele homem perigoso havia um menino que o pai tinha envenenado com ressentimento antes de morrer. Não senti pena, mas entendi. Entender não é perdoar, mas ajuda a não ter medo. Adriano descruzou os braços, deu um passo para trás, virou para o capanga e disse alguma coisa baixo que eu não ouvi. O homem foi para o Hilux. Adriano ficou um momento mais, me olhando. Isso não acaba aqui, ele disse. Na justiça termina, eu respondi. E lá eu tenho mais do que você. Ele foi para o carro. O Hilux recuou, manobrou no acostamento com dificuldade no barro e arrancou na direção contrária. Fiquei de pé no meio da estrada até o barulho do motor sumir. O sol estava saindo agora, laranja e vermelho e dourado no horizonte leste, quebrando pela copa das árvores em lâminas de luz. Pássaro cantando, terra cheirando a úmido e a começo de dia. Eu respirei fundo, voltei para a caminhonete. Mara estava me olhando pela janela. Quando entrei, ela não disse nada. Só estendeu a mão e pousou no meu braço por um segundo. Aquele toque breve de quem não tem palavra suficiente, mas precisa que o outro saiba. O Caetano abriu os olhos. Me olhou. Fechou de novo. Engoli o nó que tinha se formado na garganta e botei a F100 em marcha. Em Barra do Corda, passamos o dia inteiro resolvendo o que precisava ser resolvido. Delegacia, depoimento, entrega do pendrive com os documentos. Achei o advogado Ferreira, filho do Ferreira que meu pai conheceu. Moço sério de uns 40 anos, que quando viu o material ficou quieto por uns 2 minutos, antes de falar que era caso sólido. Cartório. Cópia autenticada da anotação sobre a pedra, início do processo de reconfirmação de posse. Foi um dia longo, cansativo, cheio de papelada e espera, e corredores de repartição com ventilador de teto e cadeira dura. Mas foi o dia mais inteiro que eu tinha vivido em muito tempo. Na volta, já com o sol baixando, Mara dormiu no banco com o Caetano no colo. Eu dirigi em silêncio pelos 32 quilômetros de volta para casa. Na ponte velha de madeira sobre o Riacho do Leão, desacelerei como sempre faço. As tábuas rangeram sob o peso da F100. O riacho estava cheio da chuva recente, correnteza forte, cor de barro, cantando entre as pedras com aquela voz de água que não para nunca. Parei no meio da ponte por um momento. Apaguei o motor. Só ouvi o riacho. O vento. O Caetano respirando. Pensei no Davi. Pensei nele de um jeito que não pensava faz tempo. Não com a culpa de costume, não com aquela pedra no peito de quem não chegou a tempo. Pensei nele vivo. No jeito que ele ria de um lado só. No jeito que ele cantava música sertaneja fora do tom e não ligava. No jeito que ele me chamava de Bené quando queria alguma coisa e de Benedito quando estava bravo. Pensei que ele tinha amado uma mulher e essa mulher estava aqui, dormindo no meu banco com o filho dele. Pensei que a terra que meu avô enterrou em pedra e meu pai defendeu em palavras e eu herdei em silêncio, tinha um herdeiro que eu não sabia que existia.
Pensei que a vida tem uma maneira de fechar os círculos que nenhum homem consegue planejar. Liguei o motor. Atravessei a ponte. A estrada vermelha continuou debaixo das rodas. Isso foi há 6 meses. Conto agora sentado na mesma cadeira de balanço da varanda, aquela que minha mãe comprou em Grajaú e que ainda aguenta meu peso. O sol está baixando no horizonte do pasto. Aquele pôr do sol do interior do Maranhão que demora, que vai mudando de laranja para vermelho para roxo, como se o céu não quisesse terminar o dia, como se soubesse que o escuro vai demorar a ser bom para quem ficou acostumado com ele. A morena está no pasto, quieta. O gado está recolhido. O pingo está na sombra do curral, um olho aberto, um olho fechado. De dentro de casa vem cheiro de cozinha, feijão temperado com coentro e alho, aquele cheiro que preenche casa pequena inteira. E vem também o barulho de Caetano. Não choro não, ele raramente chora. Esse menino tem uma calma estranha de quem chegou no mundo sabendo que veio de longe. Um barulho de criança que está acordada e explorando, arrastando alguma coisa pelo assoalho, conversando sozinho naquele idioma sem palavra que bebê fala. Mara fica dentro mais quando está cozinhando. Fica do lado de fora mais quando está pensando. Hoje ficou na cozinha o dia todo. Não sei bem como nomear o que existe entre nós. Não é aquilo que os novelos de romance chamam de amor. Não assim, não ainda. Talvez nunca assim. É outra coisa. É o tipo de coisa que nasce quando 2 pedaços quebrados ficam no mesmo lugar tempo suficiente e começam a se apoiar sem perceber. Uma cumplicidade que a vida forçou e que a gente escolheu não desperdiçar. Ela ficou. Não porque não tinha para onde ir. O processo legal está andando, Adriano está respondendo na justiça, ela poderia ir para São Luís, poderia recomeçar em outro lugar. Ela ficou porque quis, e eu não pedi para ir embora porque não quis. Simples assim. Às vezes as coisas mais importantes da vida são simples assim e a gente complica porque tem medo de como a simplicidade pesa. O advogado Ferreira me ligou na semana passada. O processo de reconfirmação de posse das terras está encaminhado. A pedra do meu avô foi periciada, a inscrição confirmada, o documento é legítimo. Os papéis falsificados de Adriano foram analisados e o laudo pericial confirmou a adulteração. O processo criminal dele vai demorar. Justiça no interior do Brasil é assim, engrenagem que funciona mais devagar, que tritura, mas leva tempo, mas vai. Não sinto triunfo, sinto alívio, que é diferente. Triunfo é para quem gostava de brigar. Alívio é para quem brigar era o último recurso. A terra ficou, o rancho fundo ficou. Meu avô, com aquela sabedoria de velho que não confia em papel, mas confia em pedra e em tempo, tinha certo. O Caetano começou a sorrir com propósito faz umas 3 semanas. Não o sorriso reflexo de recém-nascido, que não significa nada. O sorriso de reconhecimento. Aquele que a criança faz quando vê o rosto de alguém que ela decidiu que é do círculo dela. Ele sorriu para Mara primeiro, claro. Depois, sorriu para o cachorro vagabundo que apareceu na fazenda do nada há 1 mês e que eu não tive coragem de mandar embora. Virou da casa, dorme na varanda, atende por mané sem que ninguém tivesse dado esse nome, simplesmente ficou. E aí, uma tarde, eu estava segurando ele, o Caetano, em pé no meu colo. Aquela coisa de segurar criança pequena que eu não sabia fazer e fui aprendendo às tropeladas, com ele firme mas torto, seguro mas desajeitado. E ele me olhou. Olho preto, fundo, olho de Davi. Reconheci de repente aquele olho que meu irmão tinha de olhar de lado e depois de frente quando estava prestando atenção de verdade. E o Caetano sorriu. Aquele sorriso sem dente, largo, absurdo, cheio de confiança e de gengiva cor-de-rosa. Eu não esperava. Não estava preparado. Não me orgulho de dizer que precisei sair para fora com desculpa de ver o gado. Fiquei parado no pasto por uns 10 minutos. De costas para casa, olhando o horizonte.
A mão direita tremendo mais do que de costume. O peito apertado do jeito que aperta quando a coisa é grande demais para o espaço que a gente guardou para sentir. Davi, meu irmão, você mandou esse menino para cá para me lembrar que eu ainda estava vivo. Ou foi a terra que mandou, ou foi Deus, que eu tinha parado de falar, mas que, ao que parece, não tinha parado de ouvir. Tem uma coisa que eu ainda não entendo direito. Na noite em que Adriano apareceu na porteira pela primeira vez, aquela primeira noite de madrugada em que eu fiquei na varanda no escuro, esperando o barulho do carro sumir, depois que entrei, depois do café, depois de Mara ir deitar, eu passei pelo quarto de minha mãe. A porta estava entreaberta. O lampião de dentro estava apagado. Mas havia uma luz, fraca, quase nada. Quase só a impressão de luz. Pensei que fosse reflexo da lua pela janela. Mas a janela daquele quarto dá para o norte, e a lua estava no oeste aquela noite. Entrei. A luz sumiu quando entrei. Ou talvez não tivesse existido. Talvez fosse o cansaço, a tensão, a noite longa. Mas o quarto cheirava a algo. Cheirava àquela mistura de camomila e fumo de cachimbo que minha mãe tinha. Não existe mais fumo de cachimbo nessa casa faz mais de 20 anos. Não tem camomila aqui desde que ela morreu. Fiquei parado na porta do quarto por um momento. Depois disse baixinho para ninguém e talvez para alguém. Pode ficar quieta, mãe. Tá tudo bem. Não sei o que foi aquilo. Não sou homem de afirmar visagem, não sou homem de negar também. Sou homem de respeitar o que não entendo, que é diferente das duas coisas. O que eu sei é que depois daquilo eu dormi, de verdade. O sono fundo e limpo de quem está em paz com o lugar onde está. Hoje Mara veio até a varanda no fim da tarde com 2 copos de suco de caju. Ela plantou uma muda no quintal semana passada. Isso não é suco de agora, é esperança de suco para daqui a uns anos. O suco de hoje foi do mercado. E sentou no degrau da varanda, de frente para o pasto. Ficamos os dois em silêncio por um tempo. O sol descendo, o capim ondulando, a morena no horizonte do pasto, uma mancha escura tranquila. Você ainda pensa nele? Ela perguntou. Não precisou dizer o nome. Todo dia, eu respondi. Mas diferente agora. Diferente como? Pensei. Antes eu pensava nele com culpa. Agora penso com saudade. Pausei. Saudade é mais limpa. Dói diferente, mas é mais limpa. Ela acenou com a cabeça devagar. Ele era bom, ela disse. Era muito bom. Era. O Caetano gritou alguma coisa lá dentro. Não de choro, de alegria, aquele grito de criança que descobriu que pode fazer barulho e achou ótimo. O Mané latiu em resposta. Mara sorriu para o pasto. E eu fiz uma coisa que não fazia há mais tempo do que consigo lembrar. Eu também sorri. Não sei o que vem pela frente. Sei que a terra vai ficar. E agora tem um herdeiro com o nome certo para ela um dia. Sei que o processo vai seguir. Sei que o Adriano provavelmente vai tentar outros caminhos antes de desistir de vez, porque esse tipo de homem não desiste fácil. Mas agora temos papel, temos prova, temos advogado e temos tempo do nosso lado. Sei que a ponte do Riacho do Leão vai precisar de reforma. Já falei com a prefeitura, nada ainda como sempre. Mas já falei. Sei que o pingo está velho e que um dia desses vai me faltar e que isso vai doer de um jeito que não vai ter palavras suficientes. Sei que tem dias que o silêncio ainda pesa. Que tem noite que deito e fico olhando o teto e sinto o tamanho do que perdi ao longo dos anos. A minha mãe, meu pai, meu irmão, os anos que passei aqui sozinho, me convencendo de que sobreviver era suficiente. Mas sei também uma coisa que não sabia há 6 meses, que essa casa tem som de gente agora, que o quarto de minha mãe tem vida dentro, que a cadeira de balanço da varanda aguenta 2.
Mara sentou do meu lado ontem à noite e a madeira reclamou um pouco, mas aguentou, como coisa boa aguenta quando precisa. Que o Caetano vai crescer sabendo o nome do pai, sabendo o nome do tio, sabendo que essa terra tem história e que a história foi guardada em pedra porque meu avô sabia que o papel pode mentir, mas a terra não. Tem um versículo que minha mãe repetia quando a coisa ficava difícil. Eu não lembro bem de onde é. Ela dizia que era dos Salmos, mas eu nunca fui atrás para confirmar. Dizia assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal nenhum. Eu andei pelo vale, andei por anos, e nem percebi que estava andando, porque me acostumei com a sombra e achei que era o mundo. Não é o mundo, a sombra é o vale, e vale tem saída. O sol acabou de desaparecer atrás do horizonte. O céu está roxo e alaranjado e cheio de estrela aparecendo uma a uma. Aquelas estrelas do interior que a cidade nunca vai conhecer. A noite vai entrar devagar, com aquele cheiro de terra que esfria, de gado recolhido, de lenha que apaga na cozinha. Logo vai ter jantar, logo o Caetano vai querer colo. Logo o Mané vai latir para algum bicho imaginário no escuro do pasto e eu vou ter que gritar para ele calar a boca de um jeito que não vai funcionar porque cachorro sem juízo não aprende. E amanhã cedo, 5 da manhã, sem relógio, porque o corpo aprendeu, vou me levantar, fazer café, ir pro curral, soltar o gado, ver as cercas. A rotina que era fuga agora é âncora. A terra que era herança agora é escolha. A casa que era casca agora é lar. E eu, Benedito Ramos, fazendeiro, 58 anos, dente que falta do lado esquerdo e mão que treme, estou aqui, de pé, com o passado às costas e o futuro na cozinha fazendo barulho. Isso é suficiente. Talvez seja mais do que suficiente. Talvez seja tudo. Fim.